Muito obrigado por escolher o podcast do Longo Prazo. Pela primeira vez, uma editora reuniu 10 especialistas que vão discutir os subtemas do livro que vai ser publicado, Longo Prazo, da Dorie Clark. Eu espero que você goste, que você aprecie, e se você se interessar mais e quiser de fato montar uma estratégia para tomar as rédeas da sua vida, clique aqui no botão abaixo ou escaneie o QR Code e tenha acesso à nossa obra. Felipe, eu estava lendo aqui o seu livro, Princípios do Estrategista, e você faz uma defesa muito interessante de uma espécie de ceticismo assim, bem profundo com relação aos mercados e até com relação a como enxergar um pouco da vida, né? Mas a impressão que eu tenho é que isso conflita com o ethos do país, assim. A gente parece que é o país que no teste do marshmallow a gente comeria todos, assim, de uma vez. Como trazer esse ceticismo para um povo que tende sempre ao curto prazo? Essa pergunta é dificílima, né? A resposta, assim, com certeza eu não tenho, assim, tem possíveis caminhos a gente perseguir, nem sei se a gente tem os caminhos pavimentados, né? Primeiro, eu não acho que o ceticismo seja da natureza humana, essencialmente, não acho que seja um problema só brasileiro, né? A ideia de assim, porque o ceticismo, ele necessariamente requer uma habilidade de conviver com a dúvida. E a dúvida é muito perturbadora, é muito mais fácil você acreditar que, né, tem heróis, deuses, inferno, céu, bom e mal, e não que as coisas são meio miscigenadas. Então, quando você sai desse arquétipo e vai conviver com a sua insignificância cósmica e vai ver que, cara, você não representa nada. Então aí também com um pouco de humildade, você vai vendo que, as certezas também não valem muita coisa. Então eu acho que seria uma dificuldade humana em geral. Então não queria só responsabilizar uma herança cultural brasileira, assim, ou social. Mas eu acho que no Brasil, com certeza isso é aprimorado, eu acho, por conta, primeiro, tem a ver com educação e disseminação de conceitos associados à ciência, à filosofia, que a gente, infelizmente, não tem, né? A gente acredita lá que ou é o Bolsonaro, que vai, o nosso pai, tem até me veio à cabeça um pouco ali tanto da visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, ou do Hello Brasil, do Contar do Caligares. Assim, a visão do Brasil é esse europeu que veio para cá nos colonizar, porque estava ali, não tinha opções na Europa, veio para cá, chega aqui eu posso tudo, né? Como se você, sem a referência do pai que vai interditar a mãe para você pode chegar aqui e explorar esse paraíso. Então nossa função é gozar desse Brasil sem a referência do pai, porque o pai não vai restringir que a gente fique com a mãe, né? Na visão edípica da coisa. Então o Brasil está atrás de um pai ainda, né? E o que é o pai? É a segurança, é a certeza, é o conforto. Então talvez essa seja uma origem meio... Nunca tinha refletido sobre isso está me ocorrendo um pouco agora. Então o personalismo ainda é muito grande, as certezas são muito grandes, a presença da religião ela é muito grande, inclusive os evangélicos ganham espaço cada vez mais, sempre com muita certeza, pouco espaço para crítica, para dúvida. Os dogmas estão muito enraizados, que acho que não tem a ver com valores de tradições e rituais que eu acho que são importantes, que inclusive são elementos que nos ajudam a transitar num ambiente de muita incerteza. Dado que eu não sei muita coisa, é melhor eu repetir uma tradição que bem ou mal nos trouxe até aqui do que me aventurar numa coisa nova que sabe lá o que vai dar. Então a tradição e os ritos e as liturgias têm um pouco desse papel, eu acho, de ajudar na caminhada diante da incerteza. E a gente vai vendo, assim, acho que, estamos diante de um episódio aqui, né, eu estou muito influenciado, obviamente, pelo que eu estou vivendo agora, que é o caso Americanas, né, acabou de cair outros heróis aí, os reis do capitalismo brasileiro, ícones e tal, talvez não sejam assim, e também provavelmente não são tão maquiavélicos quanto estão sendo pintados agora, fizeram erros, acertos como médico e monstros que somos cada um de nós. Então eu acho que é um país que ainda carente de um pai, ainda carente de verdadeiros heróis, de verdadeiras referências, e que acaba de alguma maneira tendo essa perseguição pela certeza, que tem a ver com o conforto, que tem a ver com o imediatismo e o curto prazo. E é claro também que assim, tem uma restrição objetiva, né? O país é pobre. Então você vai falar assim, você tem que poupar. Meu caro, eu tô com fome, você não vai me falar de poupar. Então existe uma certa
um discurso que ele é correto do ponto de vista estrito das finanças, né? Nós aqui numa condição privilegiada, nós temos que pensar no longo prazo. Olha, eu entendo, faz todo sentido o que você está me falando, só que agora eu preciso de um prato de comida, né? Essa é a minha necessidade mais imediata. Depois que a gente preencher as necessidades mais imediatas, aí talvez a gente possa pensar, e eu acho que a saída é só educação, não tem outra saída para isso, né? Não tem atalho, né? Porque as pessoas têm mais Bitcoin do que ações no Brasil. Foi meio louca, né? O brasileiro não tem ações porque é um negócio arriscado. Não deve ser esse o problema, porque o Bitcoin é mais arriscado do que a bolsa e tem mais pessoas em Bitcoin do que em bolsa. Então, eu acho que aí tem a ver com atalho, com querer ficar rico rápido, com querer não ter a disciplina da persistir no desconforto, na incerteza, na volatilidade, e lá na frente colher algo. E você é um grande, não só defensor, mas meio que evangelizador dessa coisa do estudo como fundamental para a aquisição desse tipo de mentalidade, né? Eu tenho uma frase muito boa que também está em um dos seus livros agora, eu acho que está no Filho Rico, que é, você fala que você não conhece ninguém que estudou muito, que leu muito, que se arrependeu de ter feito isso, né? Isso eu tenho muita convicção nisso, assim, né? Ia falar certeza, já ia me contradizer em 2 minutos, mas é porque eu acho, às vezes, a sociedade, ela virou muito instrumentalista ou pragmatista, e faz sentido que seja assim, né? Os objetivos e tal. E o conhecimento te empodera para ser pragmático e para crescer na vida e ter mais oportunidade, em qualquer coisa, né? O repertório, ele é útil não só porque o seu chefe vai lá na entrevista e vai ver, você fez uma faculdade melhor do que o outro, então na dúvida aqui eu vou te pegar, ou você tem um MBA, o outro não tem, na dúvida é você. Isso, a educação formal, ela abre portas sim, mas às vezes nas situações mais inusitadas, você encontra um cara que você tem uma habilidade comercial, e aí você encontra no clube um cara que gosta de velejar, e você nunca velejou, mas você consegue conversar sobre velejar, e aí aquilo atrai aquela pessoa e por empatia, e você capta o dinheiro daquela pessoa, pronto, né? Você fez um gol. Mas mais do que isso, eu acho que o conhecimento é um prêmio em si, sabe? Assim, é um valor a você você ser rico, você ter rico não no sentido financeiro, você ter a possibilidade de conhecer novas coisas. Eu acho que tem uma questão de cada vez que você aprende um negócio, eu tenho não sei nem se é científico isso, mas eu tenho uma intuição de que dispara uma dopaminazinha ali no seu cérebro em favor de, putz, isso aqui é legal, vai por esse caminho aí que funciona. Então eu acho que e o conhecimento, inclusive, é um mecanismo de transformação da sociedade, não só do ponto de vista pessoal, que isso confere possibilidades de ascensão social, mas até do ponto de vista da democracia, do funcionamento da democracia como um todo, né? Como é que você pode defender a democracia plena, né? Sendo que as pessoas não sabem as consequências, muitas vezes, do que elas estão votando. Não estou propondo alternativa. É aquela história do Churchill que a democracia é o pior sistema que existe depois de todos os outros. Então, é o que temos e tem que ser assim mesmo. Mas a gente deveria perseguir um negócio assim, olha, não dá para você falar... Você gosta de inflação? Não gosto de inflação. Você acha que tem que combater a inflação? Acho, tem que combater a inflação, tá. E você acha que o governo deve aumentar os gastos públicos para melhorar as coisas? Acho que tem que aumentar os gastos públicos. Só que se aumentar os gastos públicos vai dar inflação. Não dá para você gostar das duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que você só resolve um problema até eleitoral, de representação das lideranças, dentro do que é uma democracia representativa, por meio do conhecimento. Então, acho que não tem muito outro caminho a não ser esse, sabe? E é difícil, porque é um negócio de 30 anos, né? Como é que você vai dar também o governante, quem nos representa lá, tem um mandato de 4, com a reeleição de mais 4, vai investir para o outro colher daqui 30 anos. Então é um incentivo perverso nessa história também. E pessoalmente é um caminho profundamente individual e solitário, né? Porque você vai ter que apostar sem ter a certeza também, porque é o que você falou, tá? Você pode até desenvolver as habilidades, por exemplo, de um comerciante, mas se você não topar com o cara do clube, né, pegando o seu exemplo, tem essa dose de incerteza que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso, né? Muito, muito, e essa é uma defesa, até isso está mais formalizado até nos livros também, que é assim, putz, o sucesso, né, seja o que você entende por sucesso, mas ele tem a ver com competência, que seria talento,
com esforço / persistência, mas ele também tem a ver com sorte. Não é garantia, eu sou competente e eu sou disciplinado, logo eu serei bem-sucedido. Não, aumentam muito as suas chances. Mas se você não der um mínimo de sorte, também não vai rolar. Quantas bandas maravilhosas estão aí no anonimato? Quantos jogadores de futebol nós perdemos? O Cafu, né, foi reprovado em vários e vários clubes, aí da entrevista recente, o Cafu não tem talento para jogar em qualquer clube, óbvio que tem, mas se der o azar do olheiro não tá prestando atenção ou tá mais preocupado em nomear o filho do diretor naquele dia, não vai passar. Agora, isso não significa, também não dá para confundir isso com, então vou ficar aqui esperando, deitado em berço esplêndido, esperando a sorte vir me visitar, né? Acho que assim, é uma tentativa sistemática de você dar sorte, né? Se você for 300 vezes numa peneira, se tiver o talento do jogador e continuar indo, vai ter um dia que o olheiro vai olhar para você e vai falar, beleza, né? Vem aí. Então, às vezes as pessoas falam, como o Cafu deu sorte, né, que foi aí aceito no São Paulo. Não, na verdade ele deu azar de ter tomado 7 nãos antes. Então, a história não conta, né, às vezes os tombos que você leva, só as pincas que você tomou, ou o contrário também, né. Então, acho que tem que... disciplina, talento e exposição à sorte. Não dá para você garantir que a sorte virá, mas dá para você se expor a ela. Se você estiver na rua, estiver tentando, estiver... aquela idosa, né? Pensando na minha mãe, que é aquela idosa que por muito tempo quis um namorado, mas que nunca saiu de casa, desde que o ex-marido morreu. Né? Como é que você resolve isso? Mãe, não vai bater o príncipe encantado aqui do nada, né? Então é um pouco dessa história. E pensando nas características que você citou agora no final, a primeira que você falou foi disciplina. Você tem pessoalmente algumas recomendações de disciplina ou coisas que você observa que funcionam para muitas pessoas? Eu acho que eu tenho, assim, o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, eu acho que você tem que elencar um pouco as coisas que são essenciais para você. E mudar o paradigma mental da forma como você se relaciona com essas coisas. Então, assim, putz, se eu quisesse tocar violão, ir na academia, jogar futebol, trabalhar bem na Empíricos, escrever um livro, ser um bom pai, ser um bom marido, putz, provavelmente não daria. Eu parei de tocar violão, adorando tocar violão. Então você tem que eleger. Por outro lado, eu vou na academia todos os dias. Então eu falo assim, como você consegue? Não é um problema pra mim na academia, porque tá na minha lista de... Vira uma vida meio chata também. Eu sei que minha vida é bem desinteressante, assim, mas é a forma que eu encontrei de fazer as coisas que são caras pra mim. Eu preciso de um tempo com os meus filhos, preciso de um tempo com a minha mulher, eu preciso trabalhar bem, eu preciso fazer academia. É isso aqui. Então, a isso você vai se dedicar com o tempo que sobrar, você vai se dedicar com disciplina, e acho que aí vai dar para fazer, e com profundidade, né? Acho que a ideia de quando você estar fazendo algo, você estar ali no momento presente mesmo, e é cada vez mais difícil hoje, porque a gente é muito estimulado, né? Você tem que estar toda hora olhando, você tá almoçando com alguém, olhando no celular, é uma coisa até meio cafonérrima, né? Você tem que estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas quando você tá de alma ali, dedicado com intensidade àquelas poucas coisas que você elegeu como prioritárias. Dentro disso, eu acho que a disciplina funciona, mas tem que saber abrir mão de outras coisas. Mas tudo é importante para mim. Cara, não, se tudo é importante, nada é. Né? Se você precisar hierarquizar o que você vai fazer ao longo do seu dia. É o jeito, e também, assim, é o jeito que funciona para mim também. A gente tem muito contra aí, né, desculpe o meu francês aqui, mas os cagadores de regras. Faça isso, não sei se vai funcionar para mim, é o jeito que eu encontrei. E funciona. Mas essa coisa da disciplina traz uma tensão interna, que é o fato de que você, no começo do momento da disciplina, você não vê resultado nenhum. Né? Você tem que meio que confiar de que no processo as coisas vão melhorar. Você já teve essa sensação? Ou você sempre foi uma pessoa disciplinada? Como funcionou essa coisa na sua vida? Curiosamente, eu sempre fui disciplinado. Obviamente que me frustrei muitas vezes, mas eu concordo muito com o que você falou. E lembrei do Kierkegaard, quando você foi falando, né, que é o negócio do salto de fé. Um ato de disciplina é um salto de fé. Porque não tem garantia que vai dar certo. Não tem mesmo. Vou começar a fazer academia e eu sei que daqui 6 meses... as chances de que daqui 6 meses você vai estar melhor são grandes. Mas você pode machucar no meio do caminho. Você pode ter que viajar, o seu chefe mandar você trabalhar 12 horas, e você vai desesperado topar, e aí não vai dar o plano. Várias coisas podem acontecer.
Mas probabilisticamente, parece que as pessoas que entram na academia daqui 6 meses saem melhor do que, então, de novo, acreditar um pouco na ciência, na probabilidade, na estatística, que as coisas caminham. Muitas vezes eu dei com a cara no muro também, fiz e não deu certo. E muitas vezes a Empíricos deu errado por 4 anos. Essa história que eu queria que você contasse mais, porque eu acho que ela é muito rica, né? Existe uma certa, quase que mística, assim, do empreendedor, de que ele nunca tem dúvidas, ele sempre soube que tudo daria certo e que não existe plano B, quando a vida é muito mais complicada do que isso, né? Normalmente existe um momento que você fala, caramba, será que eu tô no caminho certo mesmo, né? O que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso mudar aqui? Conta pra gente um pouco dessa trajetória, começo de Empíricos ali. Nossa, não, e até aqui, a Empíricos, as pessoas não acreditam nisso, mas eu tenho convicção de que Empíricos foi um erro, mesmo tendo dado certo. E por que isso? Probabilisticamente, e óbvio que eu só fui descobrir isso a posteriori. Quando eu tomei a decisão, eu achei que as chances de dar certo eram muito grandes. Mas eu me arrependi de ter montado a Empíricos no primeiro dia que eu montei a Empíricos. E eu já vou explicar o que foi. No primeiro dia eu fiz uma bobagem. Não deveria ter dado esse salto. Mas dei. E aí não sei se não tinha plano B, mas na época, para mim, eu não via plano B. E agora vou dar nome aos bois aqui e explicar essa maluquice. À época, eu trabalhava na Infomoney, eu tive a sorte de ter um pai que era do mercado financeiro, então o mercado financeiro para mim era da minha natureza, era da minha constituição pessoal. Então eu muito jovem, perante os jovens, tinha um conhecimento sobre ações, perante a minha idade ali, relativamente maior. E não era mérito, é porque entrou por osmose ali, de estar com meu pai todo dia. Meu pai era trader de casa, então eu fui pegando aquilo desde muito cedo, comecei a comprar ações com 13 anos. Aí fui no Deutsche Bank, não me dei bem no Deutsche Bank, entrei em depressão, saí. Aí eu queria fazer mestrado lá fora, aí meu pai quebrou, um amigo meu falou, vem trabalhar comigo na Infomoney enquanto você ganhar alguma grana. E lá eu fui crescendo muito rápido, porque em terra de cego quem tem um olho é rei, e lá eu cresci muito rápido. Eu cheguei ali com 23 para 24 anos, eu ganhava bem para a minha idade. E meu pai estava quebrado, eu filho único, minha mãe dona de casa, tinha que ajudar em casa. Não tinha muito saída, porque eu tava numa armadilha ali, que era ou eu continuava ganhando bem ali na Infomoney, bem assim, não para padrões Faria Lima, para a época ali. Pagava as contas de casa, era isso. Dinheiro contado, mas pagava. E não dava para sair, vou trabalhar num fundo, vou mudar de um shift de carreira, porque eu teria que começar, na Infomoney eu era alguém. Se eu fosse para um fundo, com um trabalho de jornalista que eu executava naquele momento, eu ia começar como analista júnior, ganhando 25% que eu ganhava na Infomoney. Eu não podia fazer esse salto, porque minha família dependia da minha renda. Então era uma situação ruim que eu estava. E se eu continuasse na Infomoney, depois de 10 anos eu ia estar ganhando aquilo mais inflação, porque eu não ia crescer lá. Eu já tinha batido, era eu e dono, não tinha mais para onde ir. Então meio azedou aqui. E aí eu conheço uma pessoa que era do mercado financeiro, eu dou a ideia pra gente, falar, vamos montar um research, porque nos Estados Unidos está indo para cá. E ele fala assim, puta, beleza, eu sou analista, você vai sentar do meu lado e você vai aprender tudo sobre análise de ações, fica tranquilo. Aí saiu e o Rodolfo, que estava comigo na Infomoney, esse outro gestor, e o Caio Mesquita, que era amigo desse outro gestor, o Caio ia ser CEO, nós seríamos o time de análise. Falei, mas eu não estou acostumado a fazer isso, eu tenho algum conhecimento de ações, mas assim, fazer análise de ações, fluxo de caixa de conta, nunca fiz, não é minha natureza, eu consigo transitar mais ou menos nesse mundo, mas não sou um analista formado. Eu já até tinha o CNPI lá, que é o requisito regulatório para isso, mas não tinha prática nessa história. E a gente falou, tá bom, fica tranquilo, você vai sentar do meu lado, você só vai... Aí chegou no primeiro dia, essa pessoa não foi trabalhar. E só que tinha saído da imprensa, que a gente ia montar saiu o Brasil Econômico, na época, que era um jornal português que queria rivalizar com o Valor, 2 páginas, a gente no Museu do Ipiranga, o grito pela independência do research no Brasil, não dava para atrasar o relatório, estava prometido. E eu tinha honra, né? Falei, não, saiu no jornal, agora tem que soltar um relatório. Eu olhei pro Rodolfo e falei, e agora? Como é que a gente faz? O cara que ia fazer o relatório não veio. E o Rodolfo, muito mais sereno do que eu, falou, agora a gente senta e escreve. E foi o que aconteceu, por um milagre. Aí começamos a disseminar para tudo, listas de e-mails e tal. O mercado começou a repassar aquilo. O Rodolfo sempre escreveu muito bem. Aí a coisa ganhou meio fama, assim, naquele clubinho do mercado financeiro. Mas dinheiro nada ainda. Aí a gente ficou assim uns 3 meses distribuindo de graça o relatório. Depois eles falaram, agora a gente vai fechar o relatório, vocês vão ter que pagar.
E por incrível que pareça, algumas pessoas começaram a pagar. E a gente começou a fechar uns contratos com fundos de investimento e com corretoras. E aí a gente conseguiu pagar as contas ali entre 2009 e 2011. Mas o mercado muito de lado ali naquela. Começou a nova matriz econômica em 11, da Dilma. E 12 começa já o negócio a andar meio de lado, já começa o mercado. Hoje que tem esse fenômeno XP, BTG, empíricos e tal, mas na época não tinha nada disso. As corretoras estavam horrorosas. Aí começaram a cortar o research, porque era um negócio meio, isso aqui é supérfluo, tem um incêndio na sala, não vou assinar o research do empíricos agora. E aí chegou num momento que a gente, ferrou, não vai ter como. Aí um dos milagres, né, depois de tentar várias vendas para private equity, para amigo investidor, para só dar com a cara no muro, aí numa dessas a gente teve uma sorte dessas da vida, de muita exposição, um amigo da Bia, que era uma das nossas, hoje é CEO da Empíricos, mas à época era uma menina, brilhante, mas uma menina, conhecia um cara, tinha feito fé com um cara que conhecia um americano que estava em 20 países, nesse modelo de marketing digital, newsletter para pessoa física de finanças, e queria entrar no Brasil, já estava na Argentina, quero fazer com vocês. Aí a gente vendeu metade, copiou rigorosamente o modelo desses americanos, que era o maior do mundo nisso, e aí a coisa começou a dar certo. Mas foi assim, se não fosse por 3 meses, já foi um erro, porque eu acreditei nessa pessoa que iria nos ensinar, e essa pessoa simplesmente nos abandonou. Aí depois começou a fazer um sucesso, quis entrar, e depois, essa é a outra probabilidade minúscula de ter um americano que queria entrar aqui. Não fosse isso, a empresa teria quebrado. Vários momentos de desespero no meio do campo. Não vai dar, não é impossível dar. Impossível isso aqui dar certo. E aí, sei lá, aconteceu isso, e aí... E você consegue se transportar para esses momentos de desespero e descrever aqui o que você sentia, o que você enxergava? Você conseguia ter essa visão, por exemplo, de médio prazo, de longo prazo, ou era só preciso resolver o que está acontecendo agora? Não, eu sabia assim, eu precisava ter uma visão de médio e longo prazo, mas eu sabia que assim, era inviável ter isso, porque o médio prazo daqui, se nada acontecesse no curto, não ia ter médio nem longo. Então eu precisava resolver o curto, tanto de dia a dia, quanto da atração de um sócio ou algo parecido com isso, porque a empresa não tinha solução do tal como ela estava. Então, eu vi uma vez do Maurício Bittencourt, um negócio que ele é gestor da Veltic, uma das grandes gestoras de ações do Brasil, e o Maurício falou um negócio para mim. Essa história também, de muito longo prazo, é uma história quando você tem algum conforto. Quando você está no desespero, é isso, você está com fome, cara, depois você me fala para fazer uma graduação, agora eu preciso comer, não tem jeito. Então é um pouco isso, assim, naquele momento eu preciso matar esses problemas aqui, a empresa queima a caixa todo mês, se eu não resolver essa queima de caixa, daqui 6 meses acabou, não tem médio prazo. E aí a coisa vai melhorando, aí você vai pensando um pouco mais para frente. Agora, a sensação, me transportando para a sensação, era assim, uma sensação de angústia, eu me sentia sufocado mesmo, que assim, olha, a gente precisa dar um jeito aqui, mas ao mesmo tempo uma convicção de que só vai ter o longo prazo se a gente persistir. Então, tô lembrando da minha terapia aqui, que era assim, o Claudio sempre falava assim, grace under fire, que assim, você ter isso, que eu acho que é uma das virtudes dos grandes empreendedores, não é que eles não ficam desesperados, não é que eles não dão colocar no muro, não é que eles não têm medo, não é que eles não erram, é que em condições de extremo desconforto, incerteza, pressão e até mesmo desespero, ele tem uma capacidade de persistir. Com algum tipo de... quase alucinando de pressão, e ele tá também enlouquecendo, não é que ele tá ali frio, mas ele ainda consegue tirar de algum lugar do cérebro dele, que eu também não sei de onde que é, uma certa serenidade para decidir e continuar fazendo, mesmo contra todas as probabilidades. E probabilidade de 1% de tentada 100 vezes, uma hora acontece, né? Então acho que foi meio isso, assim. E é interessante você falar isso sobre os erros, né? Existe toda uma corrente de pessoas que defendem que você deve abraçar esses erros, né, muitas vezes, e torná-los aí capitais para que você, em próximos momentos, tome decisões melhores, etc. Agora, quando a gente lida com investimentos, você vai errar. Sem dúvida. Né? Não tem o que fazer. Então, como dosar? Existe um equilíbrio possível aí entre erros, acertos?
Como equacionar isso? Não é uma fórmula matemática, com certeza, que você vai aplica essa equação aqui e com certeza sim. Quem nunca errou, essa pessoa é um fracasso completo, né? Se você acertou tudo que você fez, você não tentou nada, né? Ou você é um mentiroso. Não tem outra... Você está muito subutilizado, você podia estar numa potência máxima, porque a potência máxima é uma linha que você não vê. Então você nunca errou, cara, você está muito abaixo dela, né? Você está com 40 anos de idade e nunca errou, tem algum problema. Agora... Então o erro é isso, ele te dá caminhos, ele te dá muita informação, ele também não pode ser medido a posteriori, porque assim, o que é um erro? O cara que entrou num avião com 90% de chance de cair, e o avião chegou do outro lado, isso aqui foi um acerto ou um erro? Um erro, né? Deu certo, mas o cara que comprou Bitcoin, vendeu a casa, comprou Bitcoin nos anos 2000, tudo que ele tinha, ele se alavancou em Bitcoin, ganhou dinheiro, mas na verdade foi um louco, né? Então foi um erro que deu certo. Então é difícil também medir pelos resultados. Você não sabe, a priori, o que vai ser certo ou errado. Então tem que medir as coisas quando você toma a decisão, a partir da distribuição de probabilidade. Então, o que a gente brinca é que assim, ó, dá para bater o carro, não dá para cair de avião. Então o erro que, você viu um caminho, uma coisa é você errar, você sabe que Bitcoin é arriscado. Tem problema você colocar 1,5% da sua carteira no Bitcoin? Não, não tem problema nenhum. Se você perder 1,5%, no limite, isso vai a zero. Você perdeu 1,5%, ruim. Óbvio que é ruim, mas você vai, né? Aconteceu uma tragédia, o Bitcoin foi a zero, foi um grande erro naquele investimento, mas dentro do seu portfólio, a vida continua. Você não vai morrer com 1,5% mais pobre. Beleza, acontece. Agora, você vai colocar 80% do seu dinheiro no negócio arriscado? Puta, aqui aí é cair de avião, não dá. Então dimensionamento dos riscos, nunca colocar em risco o que implica sobrevivência, que seja sobrevivência física ou financeira. Aqui se eu tiver errado, quebrei, então não dá para ir nesse jogo, não dá. Se eu tiver errado eu perco 5%, se eu tiver certo eu ganho 30%. Acho que a pergunta, quanto que eu tenho para perder, quanto eu tenho para ganhar em cada um dos passos da sua vida, e que transbordando o aspecto financeiro, eu vou numa festa hoje ou não? Puta, se eu não for, eu vou ficar desse jeito. Se eu for, puta, pode ser bem legal. Aqui vale a pena. Não, essa festa aqui não tem muito a ganhar, tem muito puta saco de ir, então não vou. Então a pergunta, o que é bom, o que é o cenário bom, o que é o cenário ruim, comparar os dois, eu acho que ela ajuda no tamanho do erro. E a frase do Taleb, que é fail fast, fail small, que é, viu que tá indo pra um caminho ruim, corta. Ou meu pai falava, né, o menor prejuízo é o melhor. E é horroroso, principalmente quando primeiro que você assumir um prejuízo é você falar para si mesmo que você foi um idiota naquele momento. Só que quando você persiste, a idiotice aumenta, né? Então quanto antes melhor. E se você se comprometeu publicamente com uma frase, e aí nessa minha posição é horrorosa, porque depois que você fala, as pessoas vão te cobrar por acaso, você falou, um gestor que não se permite mudar de ideia, esse tá lascado, que assim, hoje a minha opinião é essa. Se amanhã o mundo mudar, eu mudo. E aí um gestor de empresa, um gestor de negócio, na sua vida é isso. Sua mulher era o máximo. Você pegou ela lá na cama com seu irmão, você vai mudar de ideia, né? Um negócio aqui que não dá, que você foi meio mal, né? Então, você vai atualizando as suas expectativas sobre a vida e as suas decisões a todo momento. Então, acho que isso minimiza um pouco dos riscos. E essa habilidade... E o custo irrecuperável, lembrar sempre do custo irrecuperável. Uma tendência humana enorme é você... já que eu comecei aqui, eu já gastei R$100, vou gastar mais 100. Aí você vai ver, dá um rombo de 200, 1.000, né? Porque você gastou 100, aquele 100 já foi. Vale a pena insistir naquilo a partir daquele ponto? Então, e é horrível também. Puta, eu vou rasgar os R$100? Vai. Senão você vai rasgar 1.000. Então é melhor rasgar o 100, né? Comprou uma ação, caiu. E comprei lojas americanas, apareceu esse rombo agora. Cara, sai fora. Vai piorar. Não tem que ficar. Então essa capacidade de estopar, seja qualquer coisa, acho que é fundamental. E aí para as pessoas comuns, assim, que querem começar a investir eventualmente, estão dando os primeiros passos, qualquer livro que elas peguem... as recomendações são meio parecidas e muitas delas apostam justamente nessa ideia de longo prazo, né, da persistência. Você também fala no seu livro, por exemplo, sobre a dificuldade que a gente tem de entender o crescimento exponencial, por exemplo. Sim. Né?
nossa cabeça não parece que não foi programada para isso. Nosso cérebro não é bom para entender, né, depois de 40 anos você fazendo a mesma coisa, as casas aumentando. E o que você fala para essas pessoas nesse momento? Assim, dá para escolher uma boa empresa? Existem critérios bons ou uma linha de investimentos? O que fazer no momento de início? Eu acho que essa visão de longo prazo ela é fundamental. E assim, tem 3 coisas aqui que eu acho que se a pessoa incorporar, ajuda. Assim, primeira coisa que é assim, por que você quer ficar... Por que você me defende ficar rico no longo prazo? Porque é muito mais legal ficar rico no curto prazo. Entre ficar rico amanhã ou daqui 10 anos, eu particularmente prefiro ficar rico amanhã. Mas não dá. Assim, a gente vai para o longo prazo porque assim dá para fazer. No curto prazo é um tiro no escuro. Pode acontecer, mas o que a gente tô tentando aqui desde o começo, a gente tem que jogar com as probabilidades. E por que o longo prazo é legal de início, assim? Olha, o longo prazo é legal porque se você for dando 10% ao ano, você sai de 10% ao ano, você ganhou 1.000 no primeiro ano. No segundo ano, você ganhou 1.210. No terceiro ano, 1.340 ou alguma coisa. Esse negócio são os juros compostos atuando a seu favor. Lá na frente, o 10% vai ser R$2.000 depois de algum pouco tempo, depois R$3.000, essa coisa é brutal. É o efeito da curva exponencial que as pessoas tanto falam. E tem uma outra coisa, que é as ações têm uma particularidade que é assim, o que deve acontecer é o negócio da assimetria dos retornos, que também é convidativa para as pessoas se elas aplicarem ações de uma forma diversificada ou se elas aplicarem num índice de ações. Por que as coisas tendem a subir no longo prazo, mesmo aleatoriamente? Porque aleatoriamente, assim, imagina, se a gente vamos comprar 100 ações, não sabe nada de ação, mas a gente vai comprar 100 ações. E vamos ficar 30 anos em casa, e só depois que a gente vai poder revisitar esse portfólio. O que deve acontecer probabilisticamente aqui com essas 100 ações que a gente comprou? Eu vou chutar, que não sabemos exatamente, mas deve ser uma coisa mais ou menos parecida com 1/3 foi para zero, então você perdeu 33% do que você investiu, 1/3 ficou meio de lado, meio acompanhou a inflação ali, alguma coisa parecida com isso, e 1/3 foi muito bem. Só que o terço que vai muito mal, o máximo que pode acontecer com você é ir para zero. Você perdeu 100% do que você investiu nessas ações. Agora, aquelas ações que foram muito bem em 30 anos, elas não subiram 100%. Elas subiram 1.000, 5.000, 10.000%. Então, na média, você tende a ganhar. Porque a lei da responsabilidade limitada, que é assim, você não responde com o seu patrimônio se a empresa quebrar. Os diretores respondem, os administradores respondem, os conselheiros respondem. O acionista minoritário não tem nada a ver com isso. A empresa quebrou, ele vai a não ser que ele esteja alavancado. Mas senão ele pôs R$1, a empresa quebrou, vai para zero. Só que se a empresa foi muito bem, esse R$1 virou R$10. É o Magazine Luiza, Google, Amazon, tantos, Ambev, Lojas Renner, tantos exemplos que a gente tem de multiplicação por 40.000 vezes. Então isso é legal também. E uma outra coisa que é assim, ações, elas não são, quer dizer, elas são também, mas assim, elas não são um ticket, um símbolo que pula na sua frente. Tem uma coisa por trás delas, que tem uma empresa ali atrás funcionando. Não é a definição nacional. Isso aqui é um pedaço do capital social daquela empresa. Então você está comprando um pedacinho da Localiza, quando você compra a Localiza. Então se a Localiza cresce, aquele pedacinho cresce também. Aí você vai vendo assim, em 20 anos, a Localiza pegou o governo Fernando Henrique, pegou o governo Lula, pegou o governo Dilma, pegou o governo Temer, ganhou o governo Bolsonaro, pegou de novo o governo Lula, e tá aí, que vai muito bem, vai médio, vai muito bem de novo, deve ser que tem algo aqui nessa Localiza que vai bem nos próximos anos. Então, mas não quer dizer que amanhã. Pode ser que como é que mudou a Localiza de hoje para amanhã ou de hoje para semana que vem? Nada, mudou nada. Agora, daqui 3 anos é bem possível que a Localiza seja maior do que ela é hoje. Porque é assim que ela faz, ela compõe retorno ao longo do tempo, ela sabe fazer isso, ela tem vantagem para fazer isso, ela é melhor que os concorrentes dela, ela é mais capitalizada que os concorrentes dela, ela compra carro por isso mais barato que os concorrentes dela, tem mais tecnologia que o resto. Então, deve ser que daqui 3 anos ela vai estar maior. Se você comprou um pedacinho daquele negócio, esse pedacinho cresceu junto com a empresa, você ganhou dinheiro. Então por isso que você vai pro longo prazo. Não é que você tem um fetiche, não, eu sou um cara, eu gosto de esperar. Não, ninguém gosta de esperar. Todo mundo, a impaciência faz parte da natureza humana. Mas você tem que driblar isso e falar assim, o único jogo possível com consistência e de uma maneira sistemática ganhar dinheiro é o longo prazo. O curto prazo pode acontecer, também não quer dizer que não.
Hoje a bolsa está subindo aí 1,5%, com ações subindo 4%, 5%. Se você deu a sorte de comprar ontem, beleza, você ganhou 5% hoje, maravilhoso. Mas, deixa eu te falar, não foi competência de ninguém que te falou para comprar ontem. Essas pessoas deram sorte e vão te contar uma história bonita agora que ela anteviu esse movimento. Não anteviu nada. Ela simplesmente deu sorte. No longo prazo já não. Falou, aqui eu tenho que ver, estou vendo essa empresa, ela tem uma trajetória de crescimento, ela tem essas características, isso a posiciona de uma maneira. Então acho que é necessário compreender o longo prazo. Então essa seria a minha defesa do longo prazo. E como escolher, puta, aí já é mais difícil. Porque assim, uma ideia é essa, assim, putz, empresas que historicamente vão muito bem, em termos de crescimento de lucros, acho que essa seria a principal recomendação. Olha em horizonte de 10, 15, 20 anos, as empresas que... Se você comprar as empresas que estão crescendo lucros sistematicamente, muito provavelmente você não vai fazer bobagem. Você pode não ser o campeão do ano, mas você vai andar bem. Mas para ser o campeão do ano, aí eu tenho muito ceticismo em achar que a pessoa, sozinha da casa dela, vai ser capaz de... Não pela sorte, talvez. Ela vai lá, chuta uma ação e aí essa ação é a maior alta do índice no ano. Pode acontecer, porque né, você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo tentando, uma meia dúzia ela vai acertar. Mas fora isso, por quê? A gente lá na Empíricos tem 30 analistas dedicados o tempo todo para olhar as melhores oportunidades de investimento. E a gente erra pra caramba. Achar que o dentista chega em casa, dá banho no filho, toma banho ele, janta com a esposa, lê um livro, aí depois ele vai estudar ação, e esse cara sozinho vai ganhar dos fundos de investimento que estão lá 24 horas olhando isso, com equipe de 40 PhDs, caramba, esse cara realmente tem algo especial nele, né? Então, e não é, eu acredito que ele seja um gênio, mas os outros caras também são gênio. Então ele está em condição tão desfavorável de competir que ele pode fazer muita coisa, que é isso, selecionar as boas empresas, não fazer barbeiragem, não querer ganhar no curto prazo, não comprar uma empresa muito alavancada, fugir das dicas da vez. Tudo isso já vai ajudar muito. Agora, para jogar em linha com os profissionais, acho difícil. Como tudo na vida, né? Eu sou um ótimo motorista de carro, mas se eu sentar lá com o Hamilton, eu apostaria no Hamilton contra mim, né? E mesma coisa no mundo dos investimentos. Mas o discurso do curto prazo é muito fascinante, né? Porque justamente o discurso do ganho rápido, que é o que vai dar no trading, né? Que é ainda tão popular no Brasil, apesar de tudo. Né? E aí você identifica, e aí sou eu fazendo essa conexão, você fala de desejo de status, né, que é algo muito prejudicial às pessoas, né, e aí você fala do livro que eu gostaria de entrar inclusive nele, O Filho Rico, para que talvez as pessoas, e aí no caso você está dando ali conselhos para os seus filhos e para todos, devem evitar esse desejo de status e se movimentar em função desse desejo de status, né? Que é mais uma vez a promessa do curto prazo, né? O que de fato você pensa sobre isso? É a pergunta sua do começo, sabe? Esse discurso de que assim, compra essa ação a 40 porque ela rompeu uma resistência, ela vai para 45, eu tenho certeza disso, é muito fascinante. E é muito sedutor, e a retórica é maravilhosa. Eu sei que ela vai abrir amanhã a 40 e vai para 45, você vai ganhar 5. Então, aí tem um outro analista que fala assim, olha, a 40 ela me parece barata, se você supuser este cenário, ela vale 50, com esse outro cenário ela vale 45, mas por outro lado também, se o governo for muito ruim, ela pode ir para 30. Pô, qual que é melhor? O outro cara aqui já me deu, é para comprar 40, vender a 45. Eu já sei que vai ser assim. Então, esse desejo pela certeza e tal... e pelo caminho fácil, pelo atalho, isso está de novo e para esse analista que cumpre a função, ou para esse influenciador, para esse cara que me dá a dica e de novo naquele momento exerce sobre você a função de um guia, de um pai, de um caminho, né? Estamos todos aqui em busca de um caminho, de um sentido. Então acho que essa é a razão para os discursos fáceis e de curto prazo e tal. Sobre o status, assim, eu acho tão... Infelizmente é a sociedade em que a gente está inserido, né? A definição do sucesso tem a ver com dinheiro, tem a ver com se é o poder ou com a admiração dos pares e tal. Eu acho que assim, estão querendo ganhar um jogo que nem sequer deveria ser jogado, né? Você deveria, assim, você encontrar, né? Acho que
o livro ali do Viktor Frankl, né, do sentido o sentido da vida e tal. Se o cara tá lá no campo de concentração, ele tá conseguindo de alguma maneira se manter fiel ali aos seus valores, ao que ele acredita, porque o sentido tá dentro de você, né? Então, e nas mais variadas formas. Eu tava falando do livro do Rickson Gracie com um amigo meu da Empíricos Agora, que ele falou assim, o cara encontrou o que é a vida pra ele, assim, o que é a vida pra você? É isso aqui que você devia perseguir, assim, não tem ninguém te julgando, não tem ninguém te... Pode até estar julgando na cabeça dele, né? Eu tô te julgando aqui, mas que bobagem, o problema é seu, né? O que você pensa sobre mim é uma questão sua, não é minha. Então, não sei, eu cada vez mais tô nessa de... O que significa para cada um as coisas, né? Assim, às vezes, pô... o sucesso deveria ser medido a partir da sua própria régua, né? E se a sua régua é ganhar dinheiro, ótimo. E acho que dinheiro é importante pra caramba também, mas não como um fim em si, né? É porque é isso, você vai poder realizar as coisas que você quer, você vai dormir mais tranquilo, você vai ter mais liberdade. Se você quiser comer um restaurante melhor, você vai comer. Se quiser viajar, você vai viajar e tal. Então ele abre muitas possibilidades. Então eu acho que o dinheiro é maravilhoso. Mas não é pra você ficar em casa contando o dinheiro. Porque essa é a grande defesa, assim, do livro, assim. Mas tá me vindo aquela frase do Osho, assim, que é da... Only losers can win this game, né? Que assim, só os perdedores podem ganhar esse jogo. Assim, cara, você quer ganhar um jogo do... Que jogo babaca é esse que vocês estão jogando aí, entendeu? Eu prefiro perder pra ganhar no final. É isso. Então, assim, puta, eu prefiro jogar um outro jogo aqui. Eu perco pra vocês aqui. Você quer ser o sertão da mesa aqui, tem razão? Beleza, é isso. Isso vai te fazer feliz? Tá bom, levou. Então, eu acho que E tem a ver com o ego aqui, né? Tipo, cada vez mais jogar o ego lá embaixo e ver o que tem sentido pra cada um de vocês. A definição de sucesso do Taleb é se olhar no espelho e vendo aquela pessoa que está te olhando com 18 anos de idade não se sentir envergonhado diante dela. Então você está fiel a si mesmo. Acho que esse seria um bom caminho, assim. E aí, aqui mais uma vez uma leitura minha, mas você é essa figura que consegue conjugar muito bem essa parte muito técnica, muito séria, de um universo sério por natureza, dos investimentos, mas com essa capacidade de comunicação, né? E acho que isso não só se traduz nos seus livros, mas chega num movimento mais interessante ainda, justamente nesse livro, Filho Rico. Queria saber por que você escreveu um livro assim, justamente acessível para os seus filhos, mas que também tem tanta serventia para tanta gente. Foi mais assim, também às vezes as coisas parecem muito pensadas e tal, um pouco do empreendedor. É mais sobra do acaso do que propriamente do acaso e do mérito do Mioto, que é coautor do livro. Objetivamente, a gente tinha feito o Princípios do Estrategista, que é o livro anterior, e foi um sucesso de venda, razoável sucesso de vendas para o que é sucesso de vendas no Brasil. Nem... Se vocês acham que eu ganhei dinheiro com o livro, não é verdade. Não ganhei nenhum real e ainda abri mão dos meus direitos autorais. Mas mesmo que se não tivesse aberto, vende-se muito pouco livro no Brasil. Mas aí o Mioto, ele foi tão... O livro é da Intrínseca, e o Mioto foi tão... A Intrínseca gostou tanto do livro que chamou o Mioto para ser diretor de não ficção da Intrínseca. E aí o Mioto chegou lá e falou... Eu tinha... Primeiro parênteses, assim, a questão da paternidade é seríssima para mim. Perdi meu pai muito novo e questões edípicas também aqui, de puta, deveria ter tido uma última conversa, uma culpa enorme, mas já resolvi também na análise, beleza. Mas tinha essa questão da paternidade de ser um bom pai como algo muito caro para mim e sempre quis comunicar o que seria princípios e valores para os meus filhos e para os demais, muito influenciado pelo Ray Dalio, que faz isso no livro dele Princípios. Então eu queria também quais são os meus princípios, daí deriva o Princípios do Estrategista. O Ray Dalio, ele tinha escrito um livro que é o Princípios para Crianças, que é um livro ilustrado e tal. Então eu falei pro meu, falei assim, cara, vamos tentar fazer uma versão disso aqui para as crianças, do Princípios do Estrategista para Crianças. Aí eu não sei se a Intrínseca vai gostar que eu falei isso, mas paciência também. Pessoal, esse livro, o Princípios foi um super sucesso de vendas, o Princípios para Crianças foi um fracasso. Então assim, acho que não vai rolar. Falei, beleza, então não vai rolar. Não vai rolar, tá bom também, segue a vida e tal. Passou um tempo, ele foi lá pra Intrínseca e me ligou e falou assim, deixa eu dar uma má notícia pra você. Eu falei, claro, sou todo ouvidos. Aí ele começou a ler pra mim. Eu falei, você nunca vai ser um autor popular. E ele começou a ler pra mim as últimas 10 maiores
postagem, vendas lá da Intrínseca. E eram coisas, né? Os 8 caminhos para você chegar ao céu, vende-se terreno no céu, como ficar magro em 56 dias. Felipe, você não tem a menor condição de pertencer a esse... Mas eu queria te propor, então, a gente tentar escrever um livro mais acessível. Aí eu falei, cara, dada essa lista que você me passou aí, e dado o que eu vejo sendo vendido no top 5 aí de livros de... que seria essa finanças autoajuda, tenho medo. Aí ele falou assim, não, eu acho que a gente consegue fazer uma coisa palatável. Me deixa tentar? E assim nasce o Filho Rico, dessa junção de, primeiro, uma tentativa de, ser um bom pai, 2, contribuir com a educação no Brasil de base, que é o meu grande negócio lá, voltando de novo. E esse negócio meu de me empurrar para, pelo menos, tentar ser um bom pai, com essa visão do Mioto de tentar nos popularizar. É assim que nasce, talvez seja menos bonito do que as pessoas gostariam, mas essa é a história verdadeira do livro. Não, ele acho que é ultra bem sucedido, porque é muito instrutivo, né? É acessível, como você disse, fácil de ler, mas sem baratear as questões, como a gente conversava aqui antes até da gravação. Que é o grande problema desses livros, muitas vezes, que você citou, né? Eles simplesmente não só facilitam em termos de forma, mas também né, simplificam o conteúdo a ponto de que aquilo já não tenha mais conexão nenhuma com a realidade concreta e palpável das coisas. Então acho que é um presente para os brasileiros mesmo. Espero que o livro chegue a muitas e muitas famílias, mais do que tudo. E agora eu queria falar um pouquinho do Felipe executivo. Assim. Tem aqui no livro da Dory, tem uma estatística muito interessante. Fala que houve um estudo em que os executivos diziam que o pensamento estratégico de longo prazo era a coisa mais importante que eles tinham. Então 96% disseram isso. Sim, pensamento estratégico é importantíssimo para a permanência da minha empresa e para o sucesso da minha empresa. Aí um outro estudo mostrou que 97%, assim, um número muito próximo, falava que não tinha tempo para fazer esse tipo de coisa, né, só conseguia se preocupar com o resultado do próximo trimestre, e é isso aí que dá para fazer. Como é que na sua vida de executivo você tempera também esses movimentos? É super difícil, né? Eu acho assim, você tem que ser fiel ao que é a cultura e a natureza da sua empresa. Isso vai te dar, de alguma medida, o longo prazo, e você lendo para onde está indo a dinâmica competitiva da história. Vou dar o exemplo lá com o Empíricos. A gente, mesmo quando a gente era um fracasso, os relatórios sempre foram feitos com muita dedicação. E com uma, assim, e eu tinha muito um negócio assim, a indústria sempre teve preconceito com o varejo. Esses caras aí nunca... A gente falou assim, não é porque esse é um relatório para a pessoa física que ele pode ser série B. O dentista do Mato Grosso tem que ler e tem que entender, e Luiz Stuberger tem que ler, e por mais que ele entenda que não foi escrito para mim, ele tem que olhar e falar, tem valor. Eu posso ler isso aqui, eu vou achar, isso aqui é insightful, isso aqui tem um ponto. Posso até não concordar, mas tem um valor aqui. Então é essa cabeça, assim, uma obstinação pelo produto e um respeito ao cliente. E não esse respeito, assim, o cliente acima de tudo, que ficou meio, põe o cliente no centro e tal. Porque o cliente às vezes é folgado também. Não quer dizer que o cliente, se você deixar o cliente fazer tudo, ele vai querer o seu preço a zero. O fornecedor vai querer que você pague o máximo para ele. Os seus colaboradores vão querer receber o maior bônus. Cara, a empresa quebrou. Se você for atender todo mundo, todos os stakeholders dessa história aqui, quebrou. Então você vai ter que ponderar. Mas não, esse aqui o cliente tem razão. Esse aqui ele tem razão nesse ponto, nesse outro aqui ele tá errado. Então não é que... a pessoa que falou que o cliente tem sempre razão, acho que nunca teve empresa, porque chega a cada absurdo que você fala, não, você está pedindo, não é razoável, né? Então, mas assim, fazer algo que tem valor para o cliente. Assim, o que eu paguei por este negócio aqui é menor do que o valor que ele me gera. Isso aqui tem que ser... Então, que o cara... A gente começou só ações, aí o mercado foi demandando também fundos imobiliários. Aí você abre para fundo imobiliário.
Aí você abre um research macroeconômico, aí você traz renda fixa, aí você traz ações no exterior, porque a Avenue veio e abriu essa avenida. Aí você abre criptomoedas, porque você vai lendo, mas a natureza tá lá desde o começo. Que assim, um bando de gente que se pretende ser Intellectual Navy SEALs, para usar o termo do Ray Dalio, cara, aqui é uma empresa de pessoas, pode ter vários defeitos, mas tem que ter alguma virtude intelectual de meio diferente. Essa é a natureza da empresa. Tem que gostar do que faz, porque é só assim que vai... Tem que gostar do mercado. Tem que gostar de escrever. Não tem jeito, você escreve, cara. Você vai passar metade do seu dia escrevendo. Como é que você não gosta? Não dá. Ou aceita, pelo menos. Pode não ser assim, puta, é a coisa que a gente jogar bola e escrever, eu prefiro jogar bola. Mas eu topo escrever também, não é um grande desafio. Paixão pragmática, como você... Paixão pragmática, exatamente. É a paixão pragmática. Assim, cara, eu adoraria jogar futebol. Essa é a minha verdadeira paixão platônica. Mas nunca, não tinha competência para ser jogador. Fui ser economista. Então, acho que assim, essa obstinação e a disciplina de, puta, ó, no longo prazo eu quero ir pra... Essa é a direção, sabe? Eu acho que tem uma certa direção você tem que ter, assim, ó. Esse é o caminho da Empíricos. A gente vai fazer, puta, que tem escala aqui, aí depois a gente vai ter uma plataforma de investimento, que aí vem a Vitro, que depois vira Empíricos Investimentos. Agora a gente vai integrar com o BTG, e vai reduzir custo, vai sobrar mais lucro, a gente vai investir em outras coisas, vai acoplar aqui o cartão, vai acoplar o internacional, vai acoplar o cripto e todo o benefício do banking no BTG. Pô, esse é o plano que a gente tem aqui. Isso vai demorar 1 ano e meio, 2. Mas, ao mesmo tempo, eu dou meio risada. Quando a gente estava negociando com o BTG, um dos grandes fundos de private equity, venture capital e tal, essa turma até quebrou a cara agora, recentemente, né? Ficou até motivo de piada. Mas, quando sentou com a gente, a primeira pergunta foi minha pior reunião. A gente passou com todos os grandes VCs e venture capital. Venture capital e private equity. E ele perguntou para mim como é que a Empíricos estaria. Muito dessa história do crescimento exponencial, escalabilidade, dominância de mercado e tal. Como é que a Empíricos vai estar daqui 10 anos? Assim, só tem uma resposta honesta a esta pergunta, que é, eu não faço a menor ideia. Eu consigo enxergar os próximos 2. Os próximos 10, cara, o que eu falar pra você aqui, você quer que eu minta? Eu minto. O mercado vai ter 20 milhões de investidores, eu vou capturar 20% do mercado, eu vou ter 2 milhões de clientes, há um retorno sobre cada cliente de tanto, uma margem de tanto, eu vou ter tanto de lucro. Se você quiser que eu te conte essa mentira, eu posso ir por esse caminho, vai te deixar mais feliz, eu vou fingir que estou acreditando e beleza. Mas não dá para saber. Então, eu acho que tem que ter essa visão de onde dá para enxergar. Você tem que ver o que dá para enxergar hoje. Mas sabendo também que é aquela história do caminho que o caminho se abre. Agora você tá vendo assim, eu tô vendo 6 meses, vai indo então, daqui a pouco você vai conseguir ver 1 ano. Agora, é uma incerteza enorme, vai ter recessão global ou não vai? A China vai invadir Taiwan? Como é que vai ser o Lula? Assim, cara, vai meio defensivo, daqui a pouco se a coisa ficar melhor, você vai mais agressivo, mas agora não tá na hora. Tem hora que dá pra ver mais, tem hora que dá pra ver menos, então ir calibrando um pouco dessa história. E como você estabelece as suas prioridades no momento de aceitar convites? Você foi crescendo na carreira e, né, chegando em níveis formidáveis. Naturalmente o assédio vai aumentando, os convites vão aumentando e as possibilidades de venda da empresa, de compra da empresa vão aumentando também. Como é que você estabelece esse tipo de prioridade? Não, primeiro assim, tem coisas que eu faço pela empresa, tem coisas que eu faço porque eu gosto. Eu tô aqui porque eu gosto de vocês. Eu tenho um respeito pelo novo mercado, eu tenho um respeito enorme e uma admiração pelo Ícaro gigantesca. Acho que vocês, esse mercado do marketing digital de vocês, e meu também de alguma maneira, ele foi profanado nos últimos anos, e as pessoas às vezes confundem, muitas pessoas fizeram o copywriting do jeito que eu acho que não deveria ser feito, e muitas pessoas acharam que o copywriting permitiria vender produtos ruins. Não permite. Isso você vai quebrar em 1 ano. Eu acho que vocês são o exemplo de fazer isso bem feito, ter ideias próprias, livres pensadores e autênticos. Então eu tô aqui por isso. E esse é um critério para eu aceitar muitas coisas. Mas tem outras que você não tem jeito, né? E hoje a gente faz parte do grupo PTG, por exemplo. Muitas vezes agora tem chefe. Então assim, o Flora me chamou, o Salute me chamou, o Esteves me chamou, tem que ir. Então você tem que entender o que dá para negar, o que não dá para negar. Agora, quando não tem pragmatismo, né, não vai te gerar resultado, e é um saco, ou você não tem gratidão, não tem que ir também. O seu dia tem 24 horas, então eu nego muita coisa quando
Então assim, puta, não tem ligação aqui, entendeu? E sou muito também, muito fechado em termos de amizade e tal, e desconfio muito porque as pessoas estão se aproximando, porque não tenho, um defeito até, não tenho muita paciência para um jogo que eu vejo que é um lance meio interesseiro, assim, sabe? Topo se também for bom para empíricos, mas não sendo o caso, não topo. Então acho que essa sensibilidade veio assim, separar coisas assim, eu posso fazer coisas porque eu gosto, algumas, outras eu vou ter que fazer porque noblesse oblige. Então faço também. Felipe, eu adorei nosso papo, eu sou seu fã já há muitos anos, adoro os livros e tudo que você faz. Eu queria então aqui caminhar para o nosso final, pedindo um exercício seu de algo que eu sei que você não gosta, que é justamente essa futurologia que tem que lidar com esse ceticismo que eu sei que é bem, bem profundo em você, mas é um ceticismo muito saudável, né? Que é mais prudência do que qualquer outra coisa, né? Não descamba para um niilismo, qualquer coisa do tipo. Mas como você enxerga a sua figura, não exatamente a empíricos, né? Mas o que você gostaria de estar fazendo daqui 5, 10 anos, que você quer cultivar nesses próximos tempos? Tem duas coisas que eu gostaria de, tirando assim, ter mais tempo com a minha família, que essa é cada vez mais uma prioridade. Profissionalmente, eu gostaria de ter um tempo no setor público. Eu acho que seria no mínimo uma experiência antropológica interessante. Não tenho muito essa visão, já tive, mas não tenho essa visão tanto assim de que se eu estivesse lá e tal, não ia nada também. Quando os economistas acham que vão convencer os políticos, é só arrogância. Acho que um dos erros, inclusive do Paulo Guedes, foi achar que ele dobraria o Bolsonaro, e não iria, porque os políticos sempre dominam o jogo. Não era nada com o Paulo, era porque é assim. Aquele serpentário a céu aberto que é Brasília te captura, mesmo que você não queira. Mas, mesmo que eu não consiga contribuir em nada, conhecer a máquina pública por dentro é uma coisa que eu tenho interesse. Ainda que financeiramente seja uma decisão absolutamente burra, mas eu tenho muito esse interesse de tentar ir, pelo menos ter assim, eu tentei muito ajudar, se não deu certo, não deu, mas eu tentei. E tem esse lado meu que eu me interesso muito, que é tentar, com metodologia, ciência, filosofia, ter um pouco mais de espaço para o pensamento, para ser mais pensador e menos executivo, sabe? Menos agora, né? Definição de bônus semestral. Beleza, eu vou lá e eu faço, mas assim, não é exatamente. Eu gostaria de estar vendo um seminário do Niall Ferguson e não fazendo isso. Assim, ter um pouco mais de tempo para uma dedicação intelectual, que eu acho que é o que mais internamente é o que eu mais gosto, assim, sabe? Eu gosto de estar envolvido com pensadores mas não tenho conseguido nada. Então tem esse objetivo. Se eu vou chegar lá, não sei. Depende um pouco da caminhada até lá. Maravilha. Felipe, muito obrigado. Imagina, foi uma honra, um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se agora você compreendeu a importância do longo prazo e quer saber mais, se aprofundar e de fato montar uma estratégia para a sua vida, clica no botão abaixo ou escaneia o QR Code e você vai ter acesso à possibilidade de compra do livro Longo Prazo, de Dorie Clark.